Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Dentro de instantes terá início a audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020. Essa audiência é presidida pelo vereador Wilson Pio, ele que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, comissão permanente desta Casa de Leis. Participam também desta audiência o vice-prefeito e secretário de Planejamento, o nosso querido, Pedro de Sá, o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Pedro de Sá. Dentro de instantes, então, teremos a LDO de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta audiência pública. Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a presente audiência pública para a apresentação das diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2020, em cumprimento aos termos previstos no artigo 48 do parágrafo único da Lei Complementar de número 101 de 2000. Convido para compor a mesa o vereador Jair Ferreira Lucas, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e o secretário de Planejamento, Pedro de Sá Filho. Dando início aos trabalhos, passo a palavra ao senhor Pedro de Sá Filho, secretário municipal de Planejamento de Cubatão, para expor aos presentes as diretrizes gerais para a elaboração de peça orçamentária para o exercício de 2020. Bom dia, ilustre presidente Wilson Pio, Jair do Bar, equipe da Secretaria de Planejamento presente aqui hoje, todos vocês que nos acompanham pela TV Câmara. Mais uma vez, uma alegria a gente estar aqui cumprindo esse dever de apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, que é feita a partir de uma projeção da arrecadação, que é elaborado pela Secretaria de Finanças, e a gente, em função das metas propostas pelas diversas secretarias, elabora, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só para lembrar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das 3 legislações que regem o controle de despesas do município. Então, tem o plano plurianual, que é feito a cada 4 anos, e onde estão incluídas todas as propostas e as metas previstas pelo governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é apresentada anualmente até abril de todos os anos, onde se diz basicamente o que se pretende fazer, e posteriormente, em setembro, a gente apresenta a Lei Orçamentária Anual, que é quando a gente pega a Lei de Diretrizes e detalha a lei e detalha os projetos, apresenta valores para poder enquadrar dentro das expectativas das receitas e despesas ficarem equilibradas para que o governo possa funcionar de forma adequada e atender a legislação. Bom, o ciclo orçamentário é basicamente isso que eu falei, é o PPA, a LDO e a LOA. Então, você tem execução orçamentária, acompanhamento, avaliação e controle. A apresentação de hoje é parte dessa função de demonstrar e de garantir o máximo de transparência para esse ciclo orçamentário. A Lei de Diretrizes é uma lei ordinária com validade para um exercício, como eu disse no começo. O PPA tem 4 anos, que é a lei plurianual, e a Lei de Diretrizes é a lei que vale para preparando a lei orçamentária do ano seguinte. Então, ela foi apresentada agora em abril, a gente faz essa audiência e é uma etapa da elaboração da lei orçamentária anual. Ela projeta receitas, estrutura as prioridades, organiza gastos e dispõe sobre as alterações nas leis tributárias. Então, ela é um regramento preliminar para a elaboração da lei orçamentária anual. Como eu também já
me antecipei, ela disciplina as ações de governo e estima as receitas e fixa os gastos, de forma a garantir o equilíbrio do orçamento municipal. Ela tem o orçamento fiscal, que abrange o executivo e legislativo, e ela se compõe também da questão da seguridade, que é a previdência, assistência social, que tem depósitos patronais e dos servidores. Por isso ela acaba, quando vem a lei orçamentária, apresenta um número maior do que a receita do executivo. Mas a lei orçamentária, ela depois, então, ela detalha essas receitas e as despesas previstas. Bom, as principais diretrizes da LDO são viabilizar a realização dos objetivos estratégicos do PPA. Como eu disse, o PPA é um plano de tudo que se pretende executar durante o período de 4 anos, e a lei de diretrizes estabelece qual a parcela para cada exercício. Ela define regras para o uso das receitas, então ela diz mais ou menos como vai ser encaminhada a distribuição das receitas, e assegura a execução das despesas obrigatórias. Na lei de diretrizes você já prevê que vai respeitar os 25% da educação, 15% da saúde, e diferencia os modelos de publicidade institucional. Ela fixa as metas fiscais relativas às receitas, despesas, resultado primário e nominal, estoque da dívida e parcerias público-privadas. Então, basicamente, ela prevê todas as receitas, ela estabelece diretrizes de todas as receitas possíveis e todas as despesas que cabem e que são custeadas pelo orçamento municipal. O resultado primário é a diferença entre a receita e a despesa primária, e o resultado nominal inclui despesas financeiras, juros e encargos. A LDO também estabelece que despesas com pessoal e encargos sociais que não pode ultrapassar 54% da receita. Então, isso é da Lei de Responsabilidade Fiscal, já está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Existe um limite prudencial de 51,3%, que é 95% dos 54%, e 54% é a despesa máxima com folha de pagamento. Também se estima concessão de aumentos, criação de cargos, funções, alteração de carreiras, provimento de cargos, permissão de hora extras, tudo é estimado na LDO para poder caber dentro dos 54%. A LDO estabelece que o orçamento pode ser modificado durante o exercício, prevê a abertura de créditos adicionais e estabelece limite suplementar da despesa. Tudo isso em diretrizes gerais. O detalhamento da LDO será feito posteriormente, adequando as correções que forem feitas ou as novas atividades a serem complementadas dentro dessas perspectivas de diretrizes gerais. A LDO faz a verificação de metas fiscais e limitação de empenhos, e o descumprimento das metas implica na limitação de empenho e movimentação financeira. Isso quer dizer que dentro das diretrizes gerais, se você tentar incluir alguma coisa não prevista na lei de diretrizes do ano anterior, quando elabora a LOA, e qualquer problema que surja durante o desenvolvimento, já é apontado na elaboração da LDO. Então, ela tem prazo de 30 dias após o fim de cada bimestre para apresentar os resultados, e exceções constitucionais, obrigações constitucionais ou legais são também avaliadas a cada bimestre. Aí, os dispositivos e capítulos da lei encaminhada para a Câmara, então, onde se estabelece cada regra, isso daí é público, pode ser estudado, avaliado e feito análise e propostas alterações. Não vou nem ficar lendo, porque isso daí está escrito na lei, só quem tiver curiosidade é só entrar até no site da Câmara, eu acredito que tenha. Bom, aí a gente faz uma projeção de receitas para os exercícios seguintes, sempre com base nas estimativas primeiro uma análise do consolidado dos últimos exercícios,
e a estimativa, e o que aconteceu no primeiro quadrimestre, no primeiro trimestre de 2019, e para poder, com base nesse comportamento, nessa evolução, fazer estimativas futuras. Aí, total consolidado, total arrecadado, é mais um número para expor o quanto que se previa e quanto que foi, de fato, arrecadado como consolidado, excluídas as receitas previdenciárias. Pode pôr o outro quadro junto, Joel? Então, aí total arrecadado, total empenhado. Então, nos exercícios anteriores, dá para perceber que arrecadou menos do que empenhou, e isso foi o que gerou uma série de endividamentos e problemas para o município. A gente tem hoje um estoque de dívida para pagar em função dessa despesa empenhada que excedeu o arrecadado. Tem sido feito nesse exercício um estudo para verificar quanto desses empenhos efetivamente não foi executado, para poder reduzir a diferença entre reduzir a dívida, porque às vezes está empenhado, não foi efetivada a despesa, então isso diminui a diferença a ser quitada como dívida. A partir de 2017 passa de fato a gastar menos do que arrecadou, a empenhar menos do que arrecadou, porque parte do que se arrecada é utilizado para pagamento de dívida. Aí um quadro demonstrativo do que foi arrecadado, empenhado e pago. O pago é sempre menor do que o empenhado, porque uma parte sempre vira despesas de exercício anterior ou restos a pagar em cada exercício. Metas fiscais comparadas e fixadas nos 3 exercícios anteriores. São elementos obrigatórios e previsão aí sim já de receita para 2020, 2021 e 2022, que também é uma exigência da regulamentação da previsão de execução orçamentária que tem que estar na LDO. Lembrando que todas as receitas são estabelecidas, a previsão de receita é estabelecida pela Secretaria de Finanças. Metas fiscais atuais comparadas com fixadas nos exercícios anteriores, 3 anos de exercício que a gente tem, 17, 18 e 19, e a comparação com 2020, 21 e 22. Avaliação do cumprimento de metas, então, previsão, receita total 1.186.000.000, realizada 1.101.000.000, variação negativo, 85 milhões a menos do que o previsto, 7% abaixo do previsto de receita total. Aí vocês têm os percentuais também de variação da receita primária, sempre que está entre parênteses o percentual no final e os números da variação, quer dizer que é um resultado negativo. Sempre que ele está entre parênteses, ele significa que ele é negativo. Então vocês podem ver que despesas primárias, a previsão era 1.017 bilhão, realizado 759, 25% abaixo da despesa primária realizada. E dívida pública consolidada, com o surgimento de algumas dívidas não contabilizadas anteriormente, a gente teve um acréscimo de dívida pública, e com questão de juros e ônus das dívidas, teve um acréscimo de 383 milhões, que representou 43% de crescimento da dívida no exercício 2018. A previsão de receita, como foi dito, a receita ela é composta da receita da prefeitura, do executivo, que são sem juros e sem despesas, receitas de capital. Então, é a receita de fato que a gente tem para utilizar para honrar os compromissos de funcionamento da cidade, o compromisso operacional da cidade. A gente tem as receitas previdenciárias e a gente tem a receita de caixa de previdência para sustentação. Então, a previsão de receita 2019, que foi apresentada no orçamento municipal,
1 bilhão e 16 a receita da prefeitura, 38 milhões caixa de previdência, 227 de fundo de previdência, 3 milhões 360 que é a receita própria da CMT, 3.560 que é a receita de multas e outros receitas próprias da própria CMT, e então o total consolidado de receita do exercício de 2019 é 1 bilhão 285 e 70 mil. A execução orçamentária, a previsão de receitas para 2020, prefeitura, está sendo feita uma previsão de crescer a receita de 875 para 1 bilhão. Com certeza alguém vai perguntar, mas baseado em que essa previsão? Teria uma pergunta específica a ser feita para a Secretaria de Finanças, a gente reproduz, eles preveem, a gente prevê que deve haver crescimento e retomada da atividade, também em outros impostos está se trabalhando, a própria questão do royalties está se trabalhando para voltar a crescer novamente, mas é um crescimento bem otimista de 875 milhões para 1 bilhão e 16, Caixa de Previdência 41 para 38, Funprev 251, 227 em 2020, CMT 3.200 2019, 3.560 2020. Bom, em linhas gerais, isso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as evoluções previstas de receita e enquadrando todas as despesas, são os projetos que se encontram dentro do PPA e que serão posteriormente apresentadas na Lei Orçamentária Anual. Em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar e a gente fica, então, à disposição para esclarecimento de dúvidas e complementação de informações que for necessária. Queremos agradecer a explanação do nosso secretário. E, terminada a exposição, franqueio a palavra aos que desejarem dela fazer uso, informando que as sugestões para emenda podem ser feitas encaminhadas à divisão de apoio técnico da elaboração de proposituras da TEC no prazo de 10 dias, a contar desta data, 30, né, a partir dessa data do dia de hoje. Eu quero aqui também, está aqui conosco nesta manhã o vereador Antônio Vieira, né, também o vereador Ricardo de Oliveira, o Ricardo Rechão, e o vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão. Deixa aqui aberta agora, aqui franqueio a palavra àqueles que desejarem fazer uso dela. Quem deseja fazer uso da palavra? Eu quero dizer que eu forneci já uma cópia dessa apresentação. Vou deixar, o Toninho me pediu, mas fica franqueada para todos os vereadores, a cópia escrita. Se precisar, depois a gente envia por e-mail também. E, independente do que for questionado hoje, a gente está aberto permanentemente às contribuições e participações que venham a melhorar a nossa condição de trabalho lá no planejamento, da melhor integração possível com a Câmara. E agradecer a presença, então, também do Rodrigo, do Ricardo e do Toninho, que estão aí prestigiando essa oportunidade da gente discutir a lei de diretrizes orçamentárias. Bom dia a todos, agradecendo a presença também. Recentemente, semana passada, salvo engano, foi anunciado pela imprensa de que fiscais da Prefeitura iniciaram um trabalho junto com o Instituto Federal sobre a questão dos portos ali de Cubatão, que eram no município de Santos, passaram para Cubatão e, em consequência disso, tinha uma previsão de aumento de receita, inclusive, geração de tributo, IPTU, não é? E até retroagindo 5 anos para cobrança dos atrasados aí, que é o que a lei permite na questão da prescrição. Tem essa previsão de aumentar enquanto já tem esse cálculo, se realmente efetivar esse repasse da área ao município, que é um grande trabalho efetuado e que está de parabéns realmente o município de Cubatão por ter anunciado, brigado por isso
e acho que foi um ganho espetacular para toda a população de Cubatão. Então, qual é a previsão de aumento de receita se efetivar realmente a vinda dessa área dos portos ali da Uzi Minas, não é isso? Para o município de Cubatão. Foi uma discussão sobre divisa de município, é uma discussão antiga, tem documentos da época de quando foi criado, 1949, 1953, que descreviam a divisa do município numa situação diferente. A Secretaria de Finanças buscou o detalhamento disso junto ao IBGE, junto ao Instituto Geográfico, e conseguiu comprovar que o que estava sendo considerado para efeito de divisa de município estava indevido. O Porto da Uzi Minas, um berço e meio que fazem parte do município de Cubatão, estava sendo considerado para efeito de tributação como município de Santos. Então estava recolhendo indevidamente para lá. Eu posso te dizer o seguinte, só de IPTU, referente a esses 5 anos, é em torno de 5 milhões de reais, o acréscimo de área que foi reconhecido como sendo de Cubatão e não de Santos, e toda a atividade portuária, que a gente tem inclusive procurado incentivar que ela cresça desses berço e meio, porque a Uzi Minas tem 6 berços de atracação, 4 em efetiva operação, e um berço e meio estava sendo considerado de Santos e passa a ser considerado de Cubatão, a ser reconhecido como de Cubatão, num trabalho intenso, de fato, da fiscalização de finanças, a ser aplaudido, porque é um assunto que sempre se comentou e nunca se buscou. Isso vai gerar um acréscimo razoável, principalmente no crescimento da atividade portuária, e isso vai ter reflexo para o município. É parte daquilo que se propõe, que é fundamental para que o município tenha condição de sobrevivência, melhorar as receitas, porque quanto mais a receita própria cresce, maior a nossa participação na fatia do ICMS. Então, foi de fato um trabalho muito bacana e muito bem lembrado, Rodrigo, porque vai ter reflexo na manutenção dos serviços que a gente tem no município. Presidente, obrigado. Queremos aqui também registrar a presença do vereador Sérgio Santana, né, o Sérgio Calçado, e perguntar, mas aqui a palavra está franqueada para a pergunta. Do Antônio Vieira. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, o presidente Wilson Pio, o vereador Jair do Bar, o vereador Sérgio, o vereador Ricardo Queixão, Rodrigo, e todos que estão aqui presentes, principalmente os servidores públicos, que eu quero parabenizar a todos pelo trabalho aí que tem feito em prol da cidade. E aos munícipes também que estão presentes aí também. Pedrinho, eu vou fazer só uma pergunta para Vossa Excelência, no sentido que essa discussão já foi discutido várias vezes aqui no plenário, inclusive a Procuradoria aqui da Câmara já fez emendas alterando na lei de diretrizes passada e pontuou em cima da lei federal. A lei municipal ela acompanhou aquela emenda impositiva de até 1,2. E é uma discussão que eu tenho batido constantemente, independente do prefeito que estará lá ou não, eu acho que tem que acompanhar com a lei federal, que é 1,2, não até 1,2, porque se for até 1,2, a emenda impositiva, ela ficará à disposição junto ao governo municipal, até onde ele pode dar ou deixar de pôr, junto com os vereadores. No meu ponto de vista, isso aí tem que ser alterado. Eu acabei olhando aqui rapidamente aqui o projeto de lei e vi que ainda é mantido até 1,2. Nós faremos uma emenda para tentar, né, já foi feita até uma alteração na lei orgânica, que talvez de uma emenda que nós fizemos dentro da lei orgânica, alteração para isso, que seja 1,2 líquido. Mas se vocês continuam colocando isso aqui, qual é a possibilidade do governo, independente da Câmara Municipal, de estar alterando e manter 1,2? E qual é o problema de não manter 1,2? É o orçamento mesmo o problema? É orçamentário o problema disso tudo? Não, o município tem, de fato, problemas orçamentários, cumprir todos os serviços. É um município que tem
por exemplo, só para ilustrar, a gente tem uma UBS para cada 7.500 habitantes e a região tem uma UBS para cada 15.000 habitantes. Então, tem um custo de serviços maior do que a média geral. Quanto mais você compromete com verbas com vínculos, e a emenda impositiva é um vínculo, de alguma forma você deixa de atuar na distribuição que o Poder Executivo entende como adequada. A gente mantém o escrito 1.2 justamente porque isso permite que haja uma maior integração entre o Legislativo e o Executivo para se avaliar até onde deve chegar. Então, o planejamento respeita uma regra que vem sendo historicamente mantida e essa composição é uma composição que tem uma parcela de política para ser resolvida ou através, de fato, de uma emenda que venha a ser depois sancionada pelo prefeito. Para efeito de planejamento, a gente vai adequar na melhor forma possível, e o que a gente tem feito quando executa a LOA, inclusive foi feito nesse exercício, é criar um vínculo especial para que não haja nenhum comprometimento e nenhum risco de tirar dinheiro de emenda impositiva para outra suplementação, para outras necessidades do governo, do administrador executivo. Então, isso a gente está fazendo, é garantir que o recurso fique separado para cumprimento das metas estabelecidas nas emendas impositivas. Agora, essa discussão, de fato, de até 1.2 ou 1.2 integral, é uma discussão que tem o aspecto político fundamental, e se a casa entender que deve fazer a emenda e tirar o até, a Secretaria de Planejamento vai fazer as adequações necessárias para que a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, seja contemplada dentro disso que for estabelecido na aprovação da LDO. A palavra já é franqueada. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bem, já que não há mais ninguém que quer fazer uso da palavra, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do secretário de Planejamento e vice-prefeito Pedro de Safiro, por ter explanado, agradeço ao companheiro vice-presidente da comissão, Jair Ferreira Lucas, ao vereador Rodrigo Alemão, Ricardo Queixão, Sérgio Calçado, Toninho Vieira, Toninho Vieira, agradeço a todos presentes aqui e declaro encerrado a presente sessão, a audiência pública de finanças.
Encerrada há instantes a audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, isso mesmo, a LDO. Ao meu lado está o vice-prefeito Pedro de Sá, que também é secretário de Planejamento. Cumprindo esse rito, obrigação da lei apresentar a LDO, que vai gerar a peça orçamentária. As expectativas quanto a esta LDO. Seja bem-vindo, secretário, vice-prefeito, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Dizer que a gente cumpre uma obrigação legal, mas acima de tudo a gente entende que é fundamental transparência, clareza na exposição de como funciona a prefeitura. As pessoas precisam conhecer e entender para poder reivindicar aquilo que cabe dentro do orçamento. Então a lei de diretrizes é uma lei que dá exatamente isso, diretrizes, linhas gerais de receita e de despesas do município. E vai ser afinada durante o processo da elaboração da lei orçamentária. Ali se de fato tem uma estimativa mais exata do comportamento. Por que isso? A gente tem, por enquanto, só 3, 4 meses de avaliação de receita e de despesa. Então a gente está imaginando 2020, mas com poucos dados de 2019. Para a elaboração da lei orçamentária que a gente tem dados mais concretos para poder medir o que deve acontecer em 2020. Mas essa lei de diretrizes gerais, ela é um momento das pessoas fazerem propostas, sugerirem ideias para que a gente inclua na LOA. A gente costuma dizer que se não estiver na LOA, não está no orçamento. É verdadeiro? Exatamente, porque a LOA é a lei orçamentária, então o que não for incluído na LOA não pode ser executado no ano seguinte. Por isso que planejamento é exatamente isso, é pensar com 4 meses de antecedência. Então no final de setembro a gente está finalizando a elaboração de uma legislação que passa a valer a partir de janeiro, mas tudo que se pretende fazer em 2020 tem que estar pensado agora, até junho, julho, agosto, para que em setembro a gente ponha isso no papel e valha a partir de janeiro de 2020. Secretário e vice-prefeito, a grande pergunta, aumento real na receita, no orçamento? Aumento real, ainda que a gente tenha essa expectativa, vai ser medido e monitorado. Existia uma expectativa muito grande de retomada do crescimento da economia no exercício 2019. Isso não está se verificando. Hoje foi anunciado o PIB do primeiro trimestre e ele diminuiu 0,4% o PIB nacional. Isso é um demonstrativo de que as expectativas não estão se confirmando, mas a gente está trabalhando para que Cubatão retome o crescimento. A gente tem defendido, inclusive, que o prefeito vá ao governador reivindicar que o polo industrial de Cubatão tenha uma visão diferenciada, seja enxergado de forma diferente pelo governo do estado, a nível de concessão de incentivos, para retomar o crescimento a partir do polo de Cubatão. Então, essa é a meta principal, que pode, inclusive, mudar os destinos de 2020 no que se refere à previsão de receitas e despesas. Perfeito, secretário. Muito obrigado, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, sempre à disposição, e tanto daqui da TV Câmara, dos vereadores e de toda a população. A gente está aí para colaborar, para esclarecer e para ser o mais transparente possível. Bom, esse foi o secretário de Planejamento, também vice-prefeito, Pedro de Sá, que participou da LDO, da audiência da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vamos conversar agora também com o presidente da comissão, o vereador Wilson Pio, que ele é presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Participa conosco. Lembrando que a audiência pública ela é determinada por lei, tem que ser cumprido. Essa audiência tem que ser feita e a Câmara Municipal é o espaço e o local para isto. Vereador, seja bem-vindo. Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento presidiu essa audiência pública. Orçamento, Lei de Diretrizes Orçamentárias, sempre um assunto muito complexo, de muita dificuldade de entendimento. Muitos munícipes não têm ideia da complexidade e a importância disto. Satisfeito com o que foi explanado? As perspectivas para 2020? Seja bem-vindo, vereador. Isso, em primeiro lugar, bom dia, né, Márcio aqui, bom dia a todos, né? E hoje entendemos que realmente tivemos uma audiência importante, bem explanada pelo nosso secretário de Planejamento, Pedro de Sá, né? E aquilo que nós esperávamos não está dentro, né, da previsão do orçamento. Essa expectativa de 2020, conversávamos há pouco aqui com o secretário, ele falando da possibilidade de crescimento ou não. Se mantermos o orçamento, já é uma vitória nesse caso. Não, se impede que foi apresentado aqui hoje, Márcio, e está ocorrendo isso, está se mantendo o orçamento.
E pelo que eu entendi também, o secretário falando hoje aqui, o Márcio, que me chamou a atenção, ele falando do orçamento anterior, que foi empenhado mais do que foi arrecadado. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado com a peça orçamentária até nisso, né? Se você empenha mais do que se arrecada, você vai ter o que se ocorre hoje aí, um monte de elefante branco, porque se você empenhou uma quantidade X para se fazer obras e não se arrecada, como é que se faz obra? Se gera isso que você está vendo hoje, um transtorno, dívidas gerando. E eu vejo aqui hoje o que foi apresentado, uma responsabilidade de uma previsão, não é o orçamento, é uma previsão daquilo que será arrecadado para que se possa continuar a tocar a cidade. Vereador, o senhor disse bem, uma previsão. Então, o orçamento municipal era uma coisa prevista que vai se concretizando ou não ao longo dos meses. É difícil trabalhar dessa forma, né? Vocês têm que ter muita coerência e muita preocupação. As atitudes têm que ser muito pensadas. Isso que nós acabamos de falar. Responsabilidade. Né? É isso que se precisa ter, né? Se você, a gente coloca aqui, vai se arrecadar 2 bilhões, a gente gasta 2 bilhões, aí de repente vou dar uma colocação aqui. De repente você está lá, você é morador da cidade, você paga seu IPTU, você apertou um pouquinho, aí você não paga o IPTU, aquele orçamento já não é mais o mesmo orçamento. Na verdade, por isso que nós temos que ter o pé no chão e administrar com responsabilidade. Responsabilidade, perspectiva para 2020, orçamento responsável. Sim, isso, agora você falou tudo. Orçamento responsável. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, eu. Vereador Wilson Pio conosco aqui, ele que presidiu a comissão, ele que é presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis e preside a audiência pública. Ficamos por aqui. Permaneça na nossa programação. Lembrando que o nosso conteúdo você também encontra na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, bem como no Facebook. Continue na programação e até a próxima transmissão ao vivo.